Confiança recebe o Floresta nesta rodada 17, neste domingão, dia 18 de agosto, às 19 horas, no Batistão. Você que não puder ir para o Batistão porque mora longe, tem algum problema, mas vá para o Batistão, pelo amor de Deus, vai poder assistir o jogo pela Sportnet, pelo YouTube. Dessa vez vai estar com o sinal aberto no YouTube, então aí uma boa pedida para você acompanhar o Dragão. Meu nome é Mike Gabriel, vamos que vamos aqui para a pré-jogo de Confiança e Floresta, jogo que vale demais pra gente, jogo que vale a saída de vez dos riscos de rebaixamento e vale manter o sonho de seguir no G8. O Confiança chega para essa partida na 10ª colocação com 20 pontos, vem de uma vitória fora de casa de virada contra o Ituano por 2-1. Já o Floresta chega na 6ª posição dentro do G8 com 24 pontos e vem também de uma vitória em casa 1-0 contra o Tombense. Confiança e Floresta já se encontraram 3 vezes na competição e foram 3 jogos marcantes. São 2 vitórias do Floresta e 1 vitória do Confiança. A primeira vitória do Floresta, salvo engano, foi aquele jogo ali na transição da renúncia de Iago e Pedro assumir o Confiança. O Confiança vai com o time todo remelento, ainda com Luizinho Lopes sem querer treinar, o time quase não viaja e acaba tomando 1-0 de Clenison, ex-Confiança. Depois nós vencemos uma partida aqui por 3-0, salvo em 3-1. A gente também estava numa situação de buscar um sonho de G8, escapar de rebaixamento. E teve aquele jogo onde o Floresta estava ali a 1000 jogos sem vencer. O Confiança precisando arrancar na Série C, chega lá e acaba perdendo o jogo, inclusive com um pênalti que nos roubaram. Então, cheio de histórias esse jogo entre Confiança e Floresta. Espero que uma nova página seja escrita neste domingo. E agora vai ser o Confiança e Floresta que levou o Dragão rumo ao G8, rumo à Série B. Vamos lá falar aqui o que o Dragão precisa fazer para vencer o Floresta nessa 17ª rodada e seguir na Série C e seguir sonhando, quem sabe, subir para a Série B. Vai deixando seu like, deixando seu comentário aí, vai pro jogo, vai levar quem pro jogo e seu palpite pro jogo. Considere se tornar membro, ajuda a gente bastante. Vamos lá. Primeiro caminho para a vitória é propor o jogo. A posse de bola do Floresta, ela chega a 30% nos 2 últimos jogos que fez fora de casa. Eu sempre trago esse recorte das 2 últimas partidas do nosso adversário, seja fora, seja em casa. Fora de casa, ele teve uma posse de bola de 30% contra a Ponte e 36% contra o Maringá. Ou seja, queiramos ou não, a bola estará no nosso pé. O bom desse cenário, que a gente precisa propor o jogo, é que o Confiança de Luizinho Vieira está talhado para isso. Foi assim contra o Anápolis, eu fiz essa mesma análise, os dados apontavam na mesma direção, até um Anápolis com um pouco mais de posse de bola, e deu certo. Vencemos a partida sem grandes aperreios. Então, a tendência é que façamos uma pressão, tenhamos um alto nível, um alto índice de volume de finalizações e precisamos caprichar, botar a bola no gol, porque assim a gente vai conseguir fazer 1, 2 gols, 3, quem sabe, e sair com uma vitória do Batistão, ficar com a vitória no Batistão, escapar de qualquer chance de rebaixamento e seguir sonhando com algo melhor. Porém, a defesa do Confiança precisa ficar atenta. O Floresta é um time que marca seus golzinhos. Nos últimos 2 jogos foi 1-1 contra o Maringá e 2-1 contra a Ponte. Inclusive ele marcou o primeiro nesses 2 jogos. Estou contando apenas os jogos fora de casa. Então é um time que finaliza pouco. Finalizou 2 vezes no alvo contra o Maringá, 3 vezes contra a Ponte e conseguiu um gol em cada um. Então não dá para se acomodar, achar que não, estamos pressionando, estamos amassando e vai ficar tranquilo. Quando os caras descerem vai ser difícil. É um jogo um pouco parecido, mais uma vez, com o Anápolis, que quando descia era um Deus nos acuda. Já era esperado isso e também é esperado em relação ao Floresta, com um detalhe. O Anápolis ele tá lá embaixo,
sempre esteve lá embaixo, deu uma recuperada boa agora e provavelmente não vai cair. Já o Floresta, ele esteve o tempo todo brigando pelo G8 ou até no G8. E mesmo quando perdia, fazia jogos muito dignos. Então é um time mais forte que o Anápolis. Então não dá para se escorar nessas similaridades estatísticas e achar que vai ser a mesma coisa, porque não vai ser. Todo jogo tem uma história e vamos pegar um adversário bem mais forte, bem mais preparado e com muita vontade de vencer. E por fim, diante disso tudo, paciência. Confiança, tem que ter muita paciência. O Floresta é um time que sabe sofrer. Foi assim nesses dois últimos jogos que eu falei, contra Maringá, contra Ponte. Sabe tomar pressão, sabe botar a bundinha na parede. Goleiro muito bom, tira todas as bolas. É um time que é acostumado a jogar nesse tipo de cenário e pontuar e vencer. Então temos que ter muita paciência. Se o gol não sair no primeiro tempo, tem que sair no segundo. Não vai ser pressa, urgência. É diferente de afobação. Precisamos ter toda uma calma para construir as jogadas, fazer com que a nossa pressão seja efetiva e aí conseguir essa vitória aqui no Batistão. Olho nele, destaque aqui do Floresta, Jean, centroavante de 30 anos, passou aqui pelo futebol sergipano no Lagarto, base do Bahia e do Fortaleza, tem passagens por Náutico, Lagarto, 13, CSA, América, ou seja, é um jogador muito experiente, já tem 3 gols na Série C e 1 assistência, ou seja, um time do Floresta que é muito econômico, é muito distribuído, na verdade, seus gols, não tem ninguém ali com 6, 7 gols, todo mundo faz 1, 2 gols. Jean é o cara que se destaca um pouquinho, 3 gols na competição, 1 assistência, participa de 4 gols nesse time do Floresta, é bom ficar de olho nele, jogador experiente e que gosta de balançar as redes, ainda mais em um lugar onde ele já jogou. Vamos agora para a escalação do Confiança, vamos aqui para a escalação do Dragão. O Confiança deve ir a campo, lembrando que nós temos, dessa vez eu não esqueci as ausências. Temos as ausências de Renilson e Wellington, suspensos pelo terceiro amarelo. Então o Dragão deve ir a campo com Felipe no gol, a dupla de zaga deve ser mantida, Valdo e Eduardo Moura. Lennon reassume a lateral direita depois de alguns anos na saída de Wellington por suspensão, e Ayrton assume ali a lateral esquerda. No meio campo, Luiz Otávio segue, tá jogando bem. Eu creio que o substituto de Renilson vai ser o nosso único volante de ofício. Thiago chegou agora, não jogou tão bem assim quando entrou contra o Anápolis. Eu não vi se ele jogou contra o Itu. Mas pode ser que Dionísio entre, mas eu imagino que Dionísio vai ser guardado para o segundo tempo. E na frente nós vamos ter Brenner Camilo, Ronaldo Camarão, chegando na ponta, avançando para o ataque, mas também segurando um pouco ali o meio campo, né, fazendo... mas fosse um ioiô ali, e no comando de ataque, como Luizinho Vieira Gosta, 2 centroavantes, Neto, um dos artilheiros do Brasil, Maicon Aquino, que já tem 2 gols desde sua chegada e tem jogado muito bem. Essa deve ser a escalação, esse deve ser o time que o Dragão vai levar a campo. Talvez uma mudancinha ali, não sei se Thiago já tem a cancha, a confiança, ou se ele vai fazer alguma improvisação, mas eu imagino que não escape muito disso não. É uma perda muito grande, Renilson, mas a gente vai se virar com o que o elenco nos proporciona e não vou dizer que não fará falta, fará bastante falta, mas vamos conseguir vencer ainda assim. Beleza, turma? Essa é a análise do nosso pós-jogo. Hoje, domingo, dia 18 de agosto, todos os caminhos levam ao Batistão. Você está vendo esse vídeo de manhã, ainda não decidiu, vá para o Batistão. O Confiança precisa da sua voz, precisa do seu apoio. 90 minutos ali para a gente se livrar de qualquer risco de rebaixamento. Não dá para vacilar com isso e manter o sonho. A gente vai depois para 2 jogos acessíveis. Esse é o nosso jogo mais difícil dos 3 que faltam. Vencendo essa partida, a gente tem um caminho aberto para buscar o G8. Conto com você, Confiança, conta conosco. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.